Você vai fazer a cirurgia de catarata? Então, esse vídeo é para você. Porque nesse vídeo eu vou te falar cuidados essenciais do pré-operatório de uma cirurgia de catarata que tem que ser levados em consideração por parte dos pacientes para que você possa passar pelo período de pré-operatório e passar pela cirurgia da maneira mais segura que possa ser. Eu vou falar com vocês 4 estratégias que eu recomendo para todos os meus pacientes, que você deve seguir também quando você vai fazer a cirurgia, para que você tenha ótimos resultados visuais e que a cirurgia transcorra muito tranquila para você, do jeito que deve ser. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista especialista em retina, e aqui no canal eu trago informações para você que por acaso não teve tempo de conversar com o médico, que por acaso alguma dúvida que possa ter surgido depois que você saiu de uma consulta, ou aquela consulta que foi muito mais rápida do que você gostaria, não teve a oportunidade de conversar exatamente da maneira que você gostaria com o médico, é aqui no canal que você vai chegar a essas respostas, é aqui que você vai chegar nessas, tirar essas dúvidas que você tem. Eu trago aqui diversas playlists onde eu te falo tudo que você precisa saber sobre as doenças oculares, como você cuida da sua visão. Então, se você vai fazer a cirurgia de catarata, você deve estar nesse vídeo por causa disso, entra numa playlist que se chama Catarata e você vai ver tudo que eu falo de pré, de intra, de pós, incluindo anestesia, incluindo como pinga colírio, quais são os cuidados que você deve ter no pós-operatório. Tem tudo que você precisa saber, inclusive falando sobre a lente da cirurgia de catarata, que é um assunto tão requisitado por vocês que me acompanham aqui no YouTube. Como eu sempre falo, cirurgia de catarata é feita para dar certo. A cirurgia, ela é uma cirurgia tranquila e ela tem que ser feita de uma maneira tranquila, porque é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia eletiva. Cirurgias eletivas são cirurgias que a gente vai escolher um dia para fazer essa cirurgia. Não é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia que a gente tem que sair correndo para fazer, e a gente não vai entrar numa cirurgia de catarata, numa cirurgia eletiva, sem estar completamente preparado para ter segurança naquele processo cirúrgico que vai acontecer. Então, por isso, a gente tem que ter bastante atenção com cuidados pré-operatórios, com cuidados que precisam ser feitos para no dia da cirurgia a gente chegue com você no melhor momento, numa cirurgia que você esteja totalmente compensado, que você não tenha nenhuma descompensação clínica de nenhuma doença, nada, com todos os remédios extremamente ajustados, com tudo redondinho, tudo funcionando perfeito, para que a cirurgia transcorra da maneira que realmente deve ser. Existem alguns cuidados, e eu vou falar com vocês aqui agora sobre quais são e quais são relativos à sua parte como paciente. O primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham é sobre o uso de remédios, tá? É muito comum eu chegar para um paciente e falar, eu pergunto ativamente para todos os meus pacientes, e é muito comum eu chegar para eles e falar assim, o senhor tem algum problema de saúde? E a pessoa me fala, não, doutor, eu não tenho nada, eu sou totalmente saudável, eu não uso, não tenho nenhum problema de saúde. E eu, como já estou experiente nessa pergunta, eu já pergunto logo na sequência, tá bom, e o senhor usa algum remédio de uso contínuo, faz uso de algum remédio de uso contínuo? E aí o paciente me vem com uma lista de remédios. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o paciente não entende que uma hipertensão arterial, uma pressão alta que usa remédio para controlar é um problema de saúde que está compensado, que está controlado, mas é uma coisa que eu preciso saber como médico. Muitas vezes o paciente usa remédio para glicose e não me fala, porque ele não acha que é uma coisa importante. Isso é importante para mim, porque eu vou fazer uma cirurgia no seu olho, eu preciso saber tudo o que acontece na sua saúde para eu poder ter um bom cuidado com você. Então essa dica número 1 serve para te falar que explique para o seu médico quais são os remédios que você usa, qual a posologia e quais são os problemas de saúde que eles tratam. Isso é muito importante para que eu, como médico, possa me programar para, na hora da cirurgia, te entregar o melhor resultado de conforto e segurança possível. Informe ao seu médico todos os remédios e os problemas de saúde, mesmo que sejam compensados, mesmo que eles estejam bem. Eu quero que você fale com o seu médico todas as questões de saúde que você tenha, porque elas são essenciais para o planejamento da cirurgia. E aí, baseado nisso, eu venho com o ponto número 2, que é a gente fazer uma avaliação de risco cirúrgico bem feita. O risco cirúrgico é também popularmente conhecido como pré-anestésico, depende de qual região você está assistindo esse vídeo. Cada local chama de um nome diferente, mas nada mais é do que aquela consulta antes da cirurgia que você vai fazer com o seu cardiologista, e o cardiologista vai fazer uma avaliação clínica para ter certeza de que o paciente está em condições de ser submetido àquele procedimento cirúrgico. Por que isso é essencial de ser feito? Porque muitas vezes o paciente
tem alguma questão de saúde, ele tem alguma doença que precisa ser compensada, que precisa ser tratada antes da gente entrar numa cirurgia eletiva, para que aquela cirurgia possa transcorrer da melhor forma possível. Além disso, eu quero que você faça uma avaliação no cardiologista, porque acontece do paciente descobrir que tem algum problema de saúde no dia dessa consulta. Muitas doenças são assintomáticas, muitas doenças não dão sintomas, e à medida que você vai numa consulta para fazer uma avaliação de risco cirúrgico, o cardiologista tem a oportunidade de fazer um exame clínico, de solicitar exames complementares adequados, e não é incomum fazer o diagnóstico de alguma questão de saúde que a pessoa tenha. Então, a avaliação de risco cirúrgico ela tem essa importância. Então, com essa avaliação de risco cirúrgico, o cardiologista vai tratar da maneira adequada, vai ajustar os medicamentos se porventura precisarem ser ajustados e, consequentemente, você vai chegar na sua cirurgia de uma maneira mais tranquila, mais compensado clinicamente e, consequentemente, a cirurgia também vai ser muito mais tranquila. E aí a gente parte a partir daí para o terceiro ponto ainda antes da cirurgia, que é a questão de jejum, tá? O jejum é uma coisa, já no dia da cirurgia, horas antes da cirurgia, o paciente deve ficar sem ingerir nada de alimentos e nada de líquido, nada de água, para que ele possa fazer a cirurgia de uma maneira adequada. Infelizmente, às vezes o paciente confunde o que é jejum. E algumas pessoas confundem e acham, por exemplo, que jejum de água não é considerado, não precisa ser feito. E é assim, gente. O que você ingerir pela boca é considerado um alimento. Seja isso um líquido, comida, seja leite, seja suco, seja refrigerante, seja alimentos sólidos. Tudo isso é considerado alimento e tudo isso deve ser considerado como jejum, tá? Você tem que suspender tudo na época do jejum. O número de horas exato do quanto de jejum você precisa fazer deve ser confirmado com o seu médico, com o seu cardiologista, com o seu cirurgião, para ele te falar exatamente quantas horas de jejum ele precisa. Porém, a hora que ele te falar o número de horas necessário, você tem que respeitar para todos os alimentos, incluindo líquidos, incluindo também água. Isso é muito importante de ser feito porque na hora que você faz esse jejum, diminui muito a chance de haver um desconforto no intraoperatório, diminui a chance de náuseas, diminui a chance de vômitos e de complicações intraoperatórias também. Então tenham atenção com isso. Eu sei que não é agradável, eu sei que não é confortável ficar de jejum, ficar com fome. É um dia já estressante por si só, porque é um dia que a gente está programando de fazer uma cirurgia, então não é um dia que a gente está no nosso melhor juízo. Via de regra, os pacientes ficam estressados já nesse dia e colocar o elemento jejum no meio desse caldeirão pode ser um pouco mais cansativo, mas enfim, é uma coisa que realmente é importante e realmente faz diferença para você sair com segurança da cirurgia. Isso é essencial. E o quarto ponto, que é o que eu quero comentar com vocês aqui, é sobre o uso de colírios. Antes de você fazer a cirurgia de catarata, eu quero que você já deixe separado, você já deixe comprado, você já deixe na sua casa os colírios que o médico vai te prescrever para você usar no pós-operatório. Você vai guardar esses colírios, vai deixar eles prontos, separadinho, marcar na sua agenda os horários de pingar de acordo com a receita que o médico te passou e você já vai deixar tudo pronto antes da cirurgia. Por que isso é tão importante? Porque depois da cirurgia você vai ficar de repouso. Depois da cirurgia não é dia de ir na farmácia, depois da cirurgia não é dia de você sair para a rua para comprar um colírio. Primeiro, porque eu não quero que você saia na rua. Segundo, que eu preciso que você fique de jejum. E terceiro, porque você já tem que começar a usar logo depois da cirurgia. Tenha atenção a esses pontos. São pontos essenciais, que são muito importantes. Resumidamente, o primeiro ponto, lembre-se das medicações que você usa, dos problemas de saúde que tem, para poder informar ao médico quais são. Segundo ponto, fazer uma avaliação de risco cirúrgico adequada, para que o médico possa tratar os problemas de saúde eventualmente que existam e chegar no dia da cirurgia de uma maneira compensada para poder fazer a cirurgia de forma segura. Ponto número 3, respeite o jejum. Ele é essencial para a sua cirurgia ser tranquila também. E ponto número 4, separe, guarde os colírios, deixe todos prontos antes da cirurgia. Isso vai facilitar o seu período pós-operatório, porque você já não vai ter atraso nas medicações e vai começar a usar assim que acabar a sua cirurgia. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para encaminhar para aquele seu amigo que vai fazer a cirurgia, aquele seu conhecido que precisa receber esse conteúdo. E, consequentemente, o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante e vai entregar para mais pessoas, para que a gente possa fazer a divulgação desse conteúdo médico de alta qualidade, que entrega para vocês tranquilidade no período de cirurgia. Eu te convido a participar também das nossas lives, onde eu faço várias tira-dúvidas de pacientes que me mandam perguntas aqui no YouTube, e eu entrego para vocês uma opinião de quem tem experiência
de quem está acostumado a fazer cirurgia de catarata, de quem está acostumado a fazer pós-operatório de catarata, e os meus pacientes ficam muito bem. Então, eu te convido a assistir essas lives, tem várias aqui no canal, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.